Quando me convidaram para pintar no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, em São Paulo, percebi de imediato uma grande oportunidade para falar de temas atuais, que são relevantes para mim e também para muitos jovens que me seguem. Comecei a pensar: como a arte pode auxiliar no tratamento de distúrbios mentais? Que tipo de trabalho é feito aqui usando a arte como estímulo? Existe um jeito de medir o impacto da arte na recuperação dos pacientes? Como a pandemia interferiu nos processos de recuperação ou o quanto ela foi a protagonista dos problemas mentais? A parede em grafite, pensada para potencializar a divulgação do Setembro Amarelo, começou a ser um pretexto para entender melhor o trabalho de prevenção ao suicídio, como os familiares são envolvidos, o papel das instituições. Conversando com alguns profissionais que trabalham aqui, com alguns pacientes, isso foi ficando mais claro. Já a partir das conversas iniciais, deu para perceber que a questão do preconceito tinha um peso muito grande. O estigma da doença mental, o estigma do hospital psiquiátrico. O estigma da doença mental, na maior parte das vezes, associa uma doença como uma psicose, por exemplo, à violência. O doente mental é perigoso. Associa doenças como a depressão com uma falta de força de vontade, como uma falta de ânimo, falta de vontade de reagir, quando na verdade o que nós estamos falando são de doenças. Qual é o problema com este preconceito? Que as pessoas evitam fazer o tratamento que vai trazer um alívio para o seu sofrimento. Não, eu não vou para o psiquiatra porque vão achar que eu sou louco. E achando que eu sou louco, eu não consigo mais emprego, não consigo mais amigos. Enfim, eu vou ser segregado. E o hospital psiquiátrico também tem, é o manicômio, né, que se falava. Tanto que, como os hospitais psiquiátricos eram de má qualidade no Brasil, fecharam-se 80 mil leitos nos últimos 15 anos. Quer dizer, hoje nós perdemos a possibilidade de internar pessoas que, por exemplo, estão em uma crise de suicídio. 80% das pessoas que suicidam são pessoas doentes com uma depressão. Você trata a depressão, desaparece a ideia de suicídio, volta a vontade de viver. E humanizar um hospital público como o nosso, consiste em humanizar a forma como nós tratamos os nossos clientes. Eu lembro que a primeira vez em que eu falei a palavra clientes é que as pessoas se revoltaram. Como? Eles são pacientes? Eu falei, não, eles são nossos clientes. Nós não estamos fazendo favor para ninguém aqui. E além dos nossos pacientes, nós temos outros tipos de clientela. Nós temos os alunos da faculdade de medicina, por exemplo. E nós temos também os nossos profissionais. Esses profissionais, nós servimos a eles. De que forma? Oferecendo as melhores condições possíveis de trabalho. Porque são esses profissionais que vão reverberar a forma como nós os tratamos no trato com os nossos pacientes. Eu comecei o tratamento em 2002, fora daqui do IPQ, né, da psiquiatria. E em 2013 eu comecei o tratamento no PROMAN, que é um grupo que cuida de transtorno bipolar aqui no IPQ. E aí eu faço já o tratamento há bastante tempo. Em 2017 eu troquei de médico, né? E aí eu fiquei bem à vontade, esqueci os remédios, entrei em mania e foi uma mania assim. Foi algo muito sério, né? Terminou que eu tomei todos os remédios, fiquei 5 dias na UTI da Santa Casa e a minha salvação foi uma internação aqui no IPQ. Sempre gostei de arte, eu desenho desde criancinha, assim. E eu já trabalhava em escritório. E eu trabalhava no escritório de uma padaria e meu chefe, ele tinha uma contabilidade também. Tinha uma relação já abusiva, tinha um emprego que eu não gostava e foi um acúmulo de coisas e foi quando eu tive minha primeira crise muito forte no trabalho, que assim, minha mãe teve que me buscar e eu fui direto pro hospital porque eu tava a ponto de sair correndo assim, sem olhar para os lados.
quando eu cheguei no quarto, eu tinha tido o pensamento de quebrar o estrado da cama e me matar com ele. Aí eu falei isso para uma enfermeira e ela me colocou numa sala de observação. Eu fui criada num orfanato. Nesse orfanato, muito cedo, eu acabei sendo, assim, a minha sorte foi que as freiras gostavam da minha cara. E eu tinha acesso a livros, né? Livros que eram proibidos, que nem não era todo mundo que podia ler. Aqui no hospital, eu cheguei e encontrei uma biblioteca, que era bem diferente dessa biblioteca. E foi quando eu fiz um trabalho bem bacana aqui, que me ajudou a sair de uma mania, que eu entrei aqui mesmo, e que me ajudou muito. Foi depois que tudo isso aconteceu, aí foi quando eu comecei a fazer o primeiro tratamento. Lá eu tinha uma proximidade com a arte, mas não era algo que tinham focado isso, entendeu? Foi quando eu cheguei aqui, e aqui eu conversei com a Ana Laura. Ela foi a primeira pessoa, assim, que viu que tinha a arte em mim. E foi quando ela me deu uma tela. E daí eu fui pintando as telas e eu fui me resgatando. E daí foram surgindo outras formas de enxergar o que eu poderia fazer com isso. Já escrevi antes do surto, só que aí como eu sofri o surto e os médicos não sabiam o que estava passando comigo, eles pediam para eu escrever. Aí pela escrita eu consegui me desabafar. Eu fiz essa poesia hoje no grupo de sarau. Ó menino que desceu às trevas para se tornar um pilar. É meu dever ser forte até a terra me matar. Acho, mas vem me chamar. Eu me sinto muito viva quando eu estou mexendo nos livros. Quando eu chego aqui no IPQ, eu me sinto viva. Então aquela vontade que eu falei do suicídio fica muito para trás. Eu já nem penso mais nisso. Eu me sinto viva quando eu chego aqui ou quando eu saio daqui. Então foi todo um processo realmente de melhora. Esse ambulatório ele é completamente aberto, não precisa de nenhum encaminhamento. Se tiver um encaminhamento, tudo bem, mas se não tiver, não tem problema. Qualquer paciente pode ligar no registro aqui do HC e pedir para marcar uma triagem no ambulatório de luto. Entenda-se como luto qualquer tipo de perda, por exemplo, perda de parte do corpo, perda de um pet, perda de uma pessoa, perda de um relacionamento, perda de emprego, de uma posição social, perdas. A gente faz uma grande triagem para saber se a resposta com que a pessoa está desenvolvendo, se ela está dentro do esperado ou se ela está aumentada intensamente, se ela está crônica ou se ela está diminuída para o que se esperava. E a partir daí se faz uma programação. Então, o que tem chegado aqui são, como a gente está numa época de Covid, são pessoas que perderam mais de um parente, que perdeu pai e mãe junto, ou que perdeu pai e irmão junto, e que provoca uma grande desestrutura na família e aquela pessoa então se sente sem direção na vida. O que sem dúvidas a pandemia de uma maneira geral aumentou foi a ocorrência de desordens como os transtornos de ansiedade, ansiedade generalizada, fobia, pânico, e aumentou também a prevalência de depressões. Isso de uma maneira geral, tanto no jovem como no adulto. E aumentou de duas formas. Primeiro, pessoas que nunca adoeceram antes passaram a adoecer durante a pandemia. E segundo, pessoas que já haviam adoecido, mas que estavam estabilizadas. Elas passaram a ter recaídas. Não é? Este aumento no jovem foi agravado por mais um fator. O adolescente, o convívio social que leva ele à maturidade. Então eles se tornaram imaturos por não terem tido a oportunidade do convívio social nesses 2 anos. Se você pega um adolescente de 12, 13 anos, puxa vida, 2 anos é quase que 20% da vida dele. Então esse isolamento, esse afastamento social, o maior prejuízo que ele causou foi no desenvolvimento das chamadas habilidades sociais. Que é a habilidade de conviver, de conversar, de tolerar, de aceitar as diferenças individuais. Então, nisso eles sofreram bastante. E sofreram também porque ninguém é de ferro. Você ter aulas por vídeo, o aproveitamento é muito menor.
Então, o nosso ensino no nosso país, que já é deficitário, nessa pandemia, então, nós podemos falar que é uma geração que perdeu 2 anos. E nós vamos levar alguns anos para recuperar isso. Posso ser muito sutil, mas eu não posso ser muito violento também. Tem que ser um lugar no meio do caminho do confortável, mas do que estimula